Fala, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Eu sou Tainá Gomes. Esse é mais um vídeo do canal Uma Vida com Propósito. Hoje é sábado da Semana Santa. E eu tava pensando, tava orando, né? E agradecendo a Jesus, ao nosso Mestre amado, pelo sacrifício que ele fez na cruz por nós. Ontem, inclusive, eu estava explicando para minha filha amada, né, como Jesus morreu, o preço que ele pagou, que foi uma morte dolorosa. A minha filha, ela tem 4 anos de idade, vai fazer 5. E ela ficou, gente, ela ficou emocionada, ela chorou. Eu fiquei até com dó dela, né, desse anjinho. E ela ficou emocionada, que eu falei que Jesus, ele morreu de uma forma muito dolorosa, muito perversa. Aí ela me perguntou assim, mas ele viveu de novo? E eu falei, sim, ele vive. Ele vive e ele pagou um preço. Mãe, minha tia disse que hoje é o dia. E que ele deu a vida para nos salvar. E o que eu estava pensando, eu agradeci a Jesus, né, por ter dado, por esse ato de amor incondicional para nos salvar, embora nenhum ser humano mereceu esse sacrifício. E o que eu estava pensando, refletindo quando eu estava orando, foi o seguinte, tamanho foi, né? Tamanho foi o sacrifício de Jesus, mas ela estava querendo aqui interagir com vocês. Retomando o raciocínio, eu estava refletindo eu fico pensando, será que as pessoas têm noção do tamanho desse sacrifício, né? Que eu já pensei várias vezes, eu sinceramente jamais faria o que Jesus fez, ainda mais por pessoas que muitas pessoas o odeiam, ou muitas pessoas nem sequer acreditam que ele existiu, que ele teve passagem aqui na Terra, porque o sacrifício dele não foi para A ou B, foi para toda a humanidade, né? Para aqueles que viessem a crer nele, mas foi por todos, né? Ele deu oportunidades, assim como o sol que brilha para todos, ele deu oportunidade para a salvação chegar para todos e vai restringir para aqueles que crescem, mas todos podem crer, só que nem todos irão crer. E o cerne dessa minha reflexão o maior sacrifício da história da humanidade, o maior sacrifício da história da humanidade, né, que ele fez para mudar nossas vidas, para mudar nossa história, né, para que nunca mais tivéssemos sedes, para trazer leveza para a nossa vida, para as nossas dores. E tem pessoas que não estão nem aí, que estão vivendo assim, a levante, de qualquer jeito, de qualquer maneira, a sua própria maneira, né? Que muitas vezes vivem uma vida inteira sem saber desse amor. Até ouve falar, mas não se aprofunda, não abre o coração, não crê, né? E ignora algo tão perfeito, algo tão grandioso e que é capaz de mudar a nossa vida por inteiro, é capaz de mudar nossas emoções, a nossa visão de mundo. E eu fico pensando assim, do como seria bom que essas pessoas que ainda não experimentaram esse amor, que elas pudessem experimentar, assim como aqueles que já experimentaram, né? Como eu que já experimentei o amor de Jesus, que é incrível. Tem uma canção que fala: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver, em outro lugar não sabe morar. De tão maravilhoso, de tão esplêndido, de tão pleno, de tão completo que esse amor é.
Sabe? Quando uma pessoa conhece o amor de Jesus, não é que ela não vai ter mais problemas na vida dela, ela vai ter problema, mas Jesus é uma estrutura completa, perfeita. Ele é um suporte perfeito, ele é um porto seguro para que você passe por todas as dores na sua vida. Hoje é sábado, ontem foi sexta-feira santa. Ontem, 18 de abril de 2025, eu vim aqui. Geralmente, todo ano, eu venho para casa do meu pai para passar em família. É um momento muito maravilhoso. Aqui no meu estado, na minha cidade, a gente tem tradição de fazer a comida baiana, né? De fazer o caruru. Eu acho que cada região do país aí vai ter uma tradição, né? Eu não vejo nada demais, eu não vejo de maneira alguma como pecado, que nem meu irmão estava me abusando, dizendo para eu não comer o caruru, porque eu era crente e não sei o quê. Mas eu falei, eu vou comer sim, porque primeiro é a minha comida preferida no universo. Ainda mais o da minha madrasta, que é muito gostoso. E não é oferecido a outros deuses, não é sacrificado. E é apenas uma tradição. Eu não vejo pecado nisso, nenhum, zero pecado. Assim como outras regiões também do Brasil têm outras tradições culinárias. Eu vi passando ontem na televisão aí no sul, fazendo um pão que eu esqueci o nome, que eles falaram lá que era muito gostoso. E eles faziam ali até em quantidade para doar. Mas assim, isso por si só é bobagem. Aí eu vim aqui para Painho e para comer esse caruru gostoso e para estar em família, né, para celebrar esse momento tão especial em família. É lógico que cada um vai ter sua consciência e vai ter suas crenças, né? Mas estar em família, eu acho que até remonta, de uma certa forma, aquele momento ali da ceia, né? Jesus reúne o discípulo, que naquele momento é a família dele, que ele fala, todos aqueles que me servirem, será meu pai, meus irmãos, minha mãe, será minha família, né? Então, a Semana Santa, ela chama muito para isso, para esse momento em família, assim como o Natal. Tudo que remete a Jesus chama para a família, né? Chama para essa unicidade, para essa união, para esse viver em comunhão, e é muito lindo. E eu estou muito feliz de estar aqui na casa do meu pai. Provavelmente vai embora hoje ou amanhã, minha filha quer ficar mais, porque é muito gostoso ficar na casa do vovô. Ela recebe muito dengo, muito afeto, muita atenção, né? Mas quando eu orei, me veio essa reflexão e eu quis compartilhar com vocês do quão grande é o amor de Jesus. E eu acho que as pessoas, independente do credo religioso, que não deveria de maneira alguma ignorar isso. Não importa, gente, se é um bandecista, candomblessista, espírita, cristão, cristão protestante, católico, budista, eu não sei. Mas eu sei que não houve nenhum outro amor maior do que o de Jesus. Não houve nenhum outro sacrifício maior do que o de Jesus. E eu gostaria de convidar todos a provar desse doce, maravilhoso amor. Não há outro, minha gente, né? Não há outro. Em muitas religiões usa até personagens bíblicos como é que eu posso dizer? Como epicentro, né? Como personagens ali de sua religião, que adora, que passa a cultuar aqueles personagens, mas nenhum outro é digno de honra, de glória, de louvor, de culto, de adoração, de celebração. Apenas Jesus. Os outros, não é que a gente vai desvalorizar ou menosprezar. A história de cada um importou, assim como a nossa importa hoje. Tanto é que importou que eles são relatados na Bíblia. A de Maria, uma mulher esplêndida, maravilhosa, honrosa, linda, por dentro, né? Não é à toa que ela foi escolhida para ser a mãe do mestre, mas ela não é digna de louvor e adoração, porque o próprio Deus fala isso, a Bíblia fala isso, sabe? Ela é digna, sim, de admiração,
de respeito enquanto mãe do Filho de Deus. Mas nem ela, nem João Batista, nem Paulo de Saulo, Paulo de Tarso, nem nenhum dos discípulos, nem nenhum dos outros personagens bíblicos é digno de louvor e adoração, a não ser Jesus Cristo, o Galileu, o Filho de Deus. E é essa minha mensagem da Semana Santa para todos vocês, um convite a adorar o verdadeiro Deus. Eu sei que cada um aí vai ter sua concepção de Deus. Eu já conversei com pessoas de outra religião para entender qual era a visão que eles tinham de Jesus. Se acreditava que Jesus era não o Filho de Deus, se acreditava que Jesus era o nosso Salvador, ou que Jesus era o próprio Deus, ali fazendo parte da Trindade. E, por exemplo, eu conversei com uma pessoa da religião de matriz africana, e foi uma conversa muito respeitosa, e ele falou que acreditava assim na existência de Jesus, que Jesus passou pela terra, tal, mas que não acreditava que Jesus veio para salvar. E aí a gente discorreu sobre esse assunto. Eu falei sobre o que ele cria, sobre o que eu cria. Ele falou sobre o que ele acreditava também. E foi uma conversa assim muito respeitosa. Mas eu penso que a Bíblia é muito clara sobre quem foi Jesus, né? Tem o Novo Testamento todo ali, e o próprio Antigo Testamento já proclamava a vinda de Jesus através dos profetas. E eu faço esse convite a todos a procurar saber, a estudar, a conhecer mais sobre esse homem, porque nenhum outro homem na história da humanidade, com respeito a todo ser humano, a Buda, a Maria, a José, a João, a Abraão, a personagens bíblicos e não bíblicos, todo ser humano que passou pela Terra teve sua história, mas nenhum, nem de longe se compara a Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o vídeo de hoje. Quero desejar um bom feriado, uma boa Semana Santa, né? Um bom final de feriado. Amanhã é Páscoa, mas a refletir sobre o verdadeiro amor, que é Jesus. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Curte, comenta esse vídeo. Comenta onde você está, de onde você é, onde você está passando a sua Semana Santa, né? Aqueles que estão longe da família, que Jesus venha consolar o coração de vocês. Porque quando eu passava algumas datas longe da minha família, eu ficava triste. E essa é uma data bem intrinsecamente familiar. Então, que Jesus venha te fortalecer a sua essência, o seu emocional, o seu espiritual. Receba um abraço carinhoso e saiba que você não está só, tá bom? Beijo, tchau.